Jesus, mestre, amigo, guia. Mais uma vez estamos juntos em teu nome, com o intuito de compreendermos um pouco mais a respeito das leis divinas trazidas a nós, como uma forma de lidarmos com as nossas dificuldades, com as nossas dúvidas, com o nosso caminhar. Sempre amparados pela certeza de que não estamos sozinhos. Sempre amparados na fé de que somos merecedores de todo auxílio e de todo amor, tanto aquele que vem de ti, Mestre, quanto do nosso Pai maior. Juntos e na certeza de que mesmo em dúvida, mesmo ainda com dificuldades de compreender todos nós, um dia alcançaremos a evolução plena. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E hoje é mais um dia do nosso crescimento, em que, juntos como irmãos, estamos aqui não para ensinar, mas para aprender. Todos juntos, compartilhando uns com os outros tudo aquilo que já compreendemos e interpretando dentro dos teus ensinamentos, Mestre, aquilo que o Pai nos trouxe. Obrigada por sempre estar ao nosso lado, que assim seja. Boa noite novamente. Bom, hoje a gente encerra um curso, né? Nós vamos encerrar esse curso, que é sobre os mandamentos, né? Os 10 mandamentos, que todos nós já conhecemos, né? Todos nós já tivemos acesso, mas que, como foi comentado na primeira palestra, nós ainda precisamos compreender, né? Compreender e aprender também a colocar em prática, de uma forma leve, de uma forma eficaz. Então, desde a primeira palestra em que nós falamos sobre o primeiro dos mandamentos, até hoje, em que vamos falar dos 2 últimos, nós estamos aqui com o mesmo objetivo, que é tentar entender o que esses mandamentos têm de ensinamento para nós, o que eles vêm nos mostrar, e principalmente como nós podemos praticar esses mandamentos, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Sempre com uma visão aberta de que, por mais que esses mandamentos tenham sido trazidos há muito mais que 2000 anos atrás, eles são tão atuais naquela época quanto são hoje. São atuais, porém, precisam do nosso raciocínio. Porque a forma como nós nos comunicamos muda com o tempo. A forma como nós vemos aqueles que estão ao nosso lado também muda com o tempo. Até a nossa visão de Deus muda com o tempo. Então, dentro dessas mudanças, dessa nova forma como nós enxergamos o mundo, dentro desse conhecimento tão maior que nós temos hoje e da nossa capacidade de raciocínio, é que nós estamos, palestra a palestra, reinterpretando os 10 mandamentos. Não que eles estivessem errados, muito pelo contrário, né? Nós estamos ampliando a nossa visão, utilizando toda a bagagem que nós angariamos desde o início da nossa evolução para conseguir enxergar a verdade por trás desses mandamentos, né? Na verdade, para enxergar parte da verdade, porque nós ainda não temos o conhecimento suficiente para enxergar a total verdade. Então, os mandamentos em si, eles não mudaram desde que foram trazidos por Moisés até hoje. Eles continuam sendo os mesmos. Os objetivos que a espiritualidade tinha ao trazer esses mandamentos também não mudaram. É a nossa forma de enxergar estes mandamentos que mudou. E ela muda por quê? Porque nós também mudamos. Se nós mudamos, se nós temos agora mais conhecimento, se nós temos agora o merecimento e a capacidade de enxergar as verdades da vida de uma outra forma, a nossa interpretação, né,
a respeito das Escrituras também vai mudar. E aí eu vou até ultrapassar não só os 10 mandamentos, mas a Bíblia como um todo. Por isso não há nada de errado em interpretar as palavras, né, as palavras sagradas, o livro sagrado. Muito pelo contrário, isso mostra que nós estamos colocando em prática aquilo que Deus nos deu, que é a capacidade de raciocínio. É a capacidade de pegar a informação que foi trazida até nós para o nosso crescimento e colocar em prática utilizando todas as ferramentas que Deus nos proporciona diariamente. Então, hoje a gente finaliza, né, este curso, mas de forma alguma a gente finaliza a compreensão a respeito dos 10 mandamentos. Nós ainda precisaríamos repetir esse curso várias vezes para conseguir de verdade entender os 10 mandamentos. Mas nós não precisamos entender os 10 mandamentos na sua totalidade hoje, por quê? Porque nós ainda estamos engatinhando, nós ainda precisamos de um pouco mais de bagagem para conseguir efetivamente entender tanto o objetivo da espiritualidade, quando os trouxe, quanto a amplitude de cada um destes mandamentos. Então, é com essa visão que hoje nós vamos falar dos 2 últimos mandamentos. 2 últimos ou último, isso depende muito, né, da fonte de onde vocês retiram os mandamentos. Em muitas Bíblias, o tema de hoje seria um mandamento único, porque em muitas Bíblias, principalmente as protestantes, nós temos o primeiro mandamento dividido em 2. A Igreja Católica e também, né, a maior parte, né, dos textos dentro da Igreja Católica e também o Espiritismo, uniu o primeiro ao segundo mandamento e dividiu o último mandamento em 2. Então, hoje nós falaremos do 9º e do 10º mandamento, ou do 10º, dependendo da fonte de onde vocês, né, vão retirar esses 10 mandamentos. Então, quais seriam estes mandamentos? Não desejarás a mulher do teu próximo, como o 9º, e não desejarás quaisquer coisas pertencentes ao teu próximo, como o 10º. Esse 10º ele é um pouquinho maior, porque ele esmiuça, né? Que coisas seriam essas? A tua casa, o servo, mas de uma forma geral seria não cobiçará os bens do teu próximo, aquilo que pertence ao teu próximo. Então, nós vamos falar desses 2 mandamentos como um todo, porque eles têm basicamente o mesmo princípio. E que princípio seria esse? O princípio que, né, nós tentamos resumir no tema da palestra de hoje, que é o valor das nossas conquistas. E aí eu quero que vocês entendam por que o tema é o valor das nossas conquistas, se os mandamentos são: não desejarás a mulher do teu próximo e não desejarás quaisquer coisas pertencentes ao teu próximo. Porque se vocês repararem, tanto o 9º quanto o 10º mandamento, ele está falando de você não cobiçar aquilo que não te pertence, entre aspas, né? Porque a gente até vai falar que essa questão de pertencimento é relativa. Mas é você não cobiçar aquilo que não é teu. E entendam que esses 2 mandamentos, o muito interessante da gente avaliar é que eles se referem àquele que deseja, e não o próximo. E tanto é que, se nós avaliarmos, por exemplo, o 9º, não desejarás a mulher do teu próximo. A questão aqui é quem deseja, e não o prejuízo causado ao próximo. Por quê? Se fosse o prejuízo, nós já temos um outro mandamento para isso, que é não cometeis adultério. No caso do 10º mandamento, não desejarás quaisquer coisas pertencentes ao teu próximo. Nós estamos falando de quem deseja e não do próximo, porque nós temos um outro mandamento também, que é não roubarás. Então, por que eu preciso desse 9º e desse 10º mandamento, se já tem um mandamento dizendo para que nós, né, não cometemos o adultério, que seria, né, procurar
o marido ou a esposa do próximo, e né, porque nós teríamos esse de não cobiçar os bens do próximo se existe o não roubarás. Porque aqui a questão em si não é o ato, né, de você tirar do próximo algo. A questão é o seu desejo. A questão é você estar desejando algo que não é seu. E por isso o tema, né, que abrange esses 2 mandamentos é o valor das nossas conquistas. Por quê? Dentro da minha história, da minha jornada de vida, por que eu vou querer algo que é do próximo, se eu já tenho tantos bens que são meus? Por que eu vou olhar as conquistas do próximo se eu tenho as minhas próprias conquistas? O que me leva a olhar para o famoso jardim do vizinho e achar que o jardim do vizinho é mais verde, querer aquele jardim e não apreciar o meu próprio jardim? Por que eu tenho tanta dificuldade em valorizar o que eu mesmo conquistei? E isso é uma coisa que muitas vezes a gente vive, né? Nós passamos por isso, mas não paramos para pensar. O porquê eu faço isso? E quais consequências teriam esse ato meu? Porque muitas vezes nós não estamos contentes com o que temos ao ponto de querer o que o outro conquistou, independente da forma como ele conquistou. Por que cobiçar o que não é meu, se eu tenho muito? E talvez essa seja a questão. Eu não consegui enxergar o tanto que eu tenho. Eu não consegui valorizar o que eu conquistei. E por que nós não valorizamos? Aí nós temos vários motivos que nós podemos encontrar. E o primeiro deles está nessa questão dos bens. O que é efetivamente um bem? O que é efetivamente meu? A casa? O carro? A família? Será que tudo isso é meu? Me pertence? Eu tenho a posse? Ou será que tudo isso, todos os bens materiais, os títulos que eu possuo, ou será que eles são temporários e foram me dados emprestados? É só nós avaliarmos o que efetivamente nós carregamos para o resto da vida, porque o que é meu, ninguém tira. O que é meu vai comigo para onde quer que eu vá. E como todos nós aqui já sabemos, nós não levamos casa, dinheiro, carro, títulos, nada disso quando nós desencarnamos. Não levamos nem mesmo o nosso corpo material. Então, se eu não levo nada disso, será que efetivamente isso é meu? Se eu não levo nada disso, será que efetivamente é, é importante ou útil que eu cobice tanto os bens materiais do outro, porque não pertencem nem ao outro? Será que eu não estou precisando valorizar um pouco mais o que efetivamente eu conquistei e que efetivamente eu vou levar comigo? O que são os bens reais? Quais são os verdadeiros bens que nós possuímos? Se quando desencarnamos, nós não levamos nada material, para começar, os bens não vão ser materiais. Os únicos bens que nós possuímos são aqueles que podem ser levados conosco em espírito. Então, todo o nosso aprendizado é um bem. Toda a nossa construção
emocional, mental, espiritual, é um bem. E, contrariando a própria palavra bem, isso inclui as construções não tão boas. Porque se eu construo em mim um sentimento negativo, é meu. E ninguém vai tirar. Eu posso abrir mão desse bem. Eu posso desconstruir esse bem, mas tirar de mim ninguém vai. Então, será que nós não estamos precisando olhar com um pouco mais de atenção para os nossos reais bens antes de ficarmos cobiçando o que aparentemente são os bens do próximo? Mas como fazer isso? Como olharmos para nós e efetivamente reconhecermos quais são os nossos verdadeiros bens? Para isso, nós vamos precisar fazer algo que muitos de nós fogem, que é a autoavaliação. Avaliar o que você construiu até hoje, de bom e de não tão bom. E encarar que todas essas construções que você carrega dentro de você e que, portanto, te pertencem, esses são os seus reais bens. Esses bens você construiu com muito trabalho, com muito suor, e eles vão te acompanhar para onde quer que você vá. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. Então, quando nós cobiçamos algo material do próximo, nós estamos aí caindo, não vou dizer num erro, né? Mas nós estamos caindo em duas armadilhas aí. Uma, de querer algo que não nos pertence, de querer algo sem fazer por onde, porque se o outro tem, algo ele fez para conquistar, independente se foi de forma lícita, ilícita, alguma coisa aconteceu e ele conquistou. Se você valoriza essa conquista ou não, independente disso, ele conquistou. E a outra armadilha que a gente cai é acreditar que aquilo é um bem. É perder o nosso tempo cobiçando algo que nós nem vamos poder levar embora. Então, nós estamos aí, eu não vou dizer perdendo tempo, porque não existe tempo perdido. Todo o tempo que nós usufruímos, ele traz aprendizado, então todo o tempo é ganho. Não existe tempo perdido, mas nós estamos deixando de aproveitar esse tempo de forma mais eficiente, mais válida, porque nós estamos desejando algo que não é nosso e que efetivamente não é de ninguém e nem pode ser seu. Porque o máximo que pode acontecer é você usufruir por um curto intervalo de tempo esse bem material. Mas mesmo pensando dessa forma, tudo bem, eu só vou usar um tempo, mas mesmo assim eu quero. Mas qual o real valor disso se você não fez por onde conquistá-lo? E o que você conquistou, por que que você não valoriza? Fala, Adriana. Primeiro, eu gostaria de te perguntar se você consegue ver minha mãozinha. Consegue? Ok. Sua mãozinha que Primeira você fala é pergunta. sua mão, né? Não, a mãozinha que está aqui em Ah, cima. tá. Eu Não? consigo, não, eu consigo ver porque eu estou com aquela parte dos participantes abertas, agora eu vou dar uma olhada, mas na tela não aparece não, mas eu consigo, é só eu dar uma Tá. olhada aqui. Qualquer coisa eu levanto meu dedinho. Primeira pergunta. O que é meu e ninguém tira é o conhecimento, o aprendizado, mesmo aqui encarnado?
Sim, só que nós temos que entender que muitas vezes a gente usa essa frase, o que é meu e ninguém tira é o meu aprendizado, e a gente sempre olha isso de um lado positivo, né? Como assim, lado positivo? Obviamente é positivo, mas a gente sempre acha que o que é meu são aquelas coisas boas que eu aprendi, né? Os meus grandes aprendizados morais. Ser uma pessoa paciente, isso eu conquistei, então é meu. Ser uma pessoa amorosa, isso eu conquistei, então é meu. Só que nós temos que entender que se eu construir durante a minha vida ser uma pessoa impaciente, isso também é meu. Isso também é um bem. E eu também vou carregar. Então, são aprendizados? São. De uma certa forma, eu aprendi a ser impaciente. Tenho que reaprender, né? Tenho que desconstruir esse aprendizado equivocado para reaprender, para ser paciente, porque ser impaciente não é algo benéfico nem a mim e nem a ninguém, mas é uma construção minha. Então, toda construção que você carrega consigo, mas não é do seu corpo material, é seu. Então, se eu construir sentimentos, eles também são meus, mesmo que eles sejam negativos. Então, sim, né? Todo o aprendizado moral, eles são os bens que eu vou carregar comigo, independente, né? Se eu estou encarnado ou desencarnado. Agora, aquilo que eu aprendi que não é tão bom, também é um bem, que eu vou carregar comigo, enquanto encarnado e depois de desencarnado. E o interessante dessa pergunta, do Argel, é que muitas vezes a gente imagina nós carregando, né, nós levando, né, esse bem para o plano espiritual. Mas nós carregamos esse bem aqui. Mesmo quando ele vem de uma vida anterior. Então, se hoje, nesta vida material, nós construímos no nosso interior a necessidade de sermos pessoas caridosas, e isso é uma construção real, real. Eu construí dentro de mim o sentimento de que eu tenho que ser uma pessoa caridosa, que isso me traz benefício ao próximo, eu vou desencarnar, eu vou reencarnar e eu vou continuar carregando isso comigo. Por isso que é um bem verdadeiro. Porque você vai carregar para sempre. Segundo a lei do progresso, uma vez que você tenha angariado um determinado aprendizado de verdade, você leva consigo para o resto da vida, para a vida eterna. Ah, mas nós vemos muitas vezes em determinados livros pessoas que têm uma vida, às vezes, até correta, desencarna, aí reencarna e comete grandes equívocos. Ela desaprendeu? Não, mas o que nós estamos vendo aí é um aprendizado que não tinha sido consolidado. Porque se tivesse sido de verdade, ela não cairia. Então, nós temos que entender que o processo de aprendizado é longo, gradual. E enquanto nós não consolidamos esse aprendizado de verdade, nós estamos sujeitos a cair. Isso faz parte. Mas a partir do momento em que você vai angariando esse conhecimento, essas experiências vão te trazendo esse conhecimento, você não perde. Você pode ficar sujeito a uma situação diferenciada daqui a algum tempo e cair. Mas por quê? Porque você ainda não havia consolidado e porque você passou por uma situação diferente daquela qual você passou no passado. Mas o que você aprendeu no passado, você não perdeu. Tanto que você vai utilizar aquilo que você aprendeu no passado quando você caiu antes para se levantar agora de uma forma diferente. Fala, Adriana. Podemos considerar as relações como bens?
depende do que nós consideramos como relações. O vínculo familiar de esposa, filho, esse título, isso não é um bem. Porque as pessoas que estão conosco não são posse. Então, o filho não é meu, o marido não é meu, a esposa não é minha, o pai não é meu, a mãe não é minha. O amor que eu construo com base nessa relação, esse amor é meu. O respeito que eu construo com base nessa relação, isso é um bem. Mas não a pessoa. A pessoa, ela faz parte da minha vida, é um grande amor meu, mas não me pertence. O amor que eu construí, o respeito que eu construí, isso me pertence porque é meu. Está dentro de mim, eu aprendi, eu conquistei, eu construí e eu consigo, inclusive, compartilhar. Então, nós precisamos entender essa diferença. O que eu construo com as pessoas que eu amo, de sentimentos, de aprendizado, isso me pertence. As pessoas, não. As pessoas, elas estão juntas justamente para permitir que essa construção aconteça. Para permitir que nós sejamos capazes de construir o respeito, de construir o amor, mas não para se tornarem posse uns dos outros. Pode falar, Adriana. Você tinha falado sobre autoavaliação. Então, a pergunta é: se autoavaliar não é difícil, por que temos tantas reticências para fazer isso? Difícil é uma palavra relativa, né? Porque o problema é que quando a gente usa a palavra difícil, a gente põe muito peso, né? Como se, é muito difícil, então não dá para fazer. É trabalhoso. Não é uma coisa simples que simplesmente você abre um livro, pronto, estou me autoavaliando. Né? Se olhar no espelho, estou olhando para minha face, estou me autoavaliando. Não é uma coisa tão simples. Mas é menos complicado do que a gente imagina. Porque qual o problema? Nós criamos tantas barreiras para essa autoavaliação acontecer, antes mesmo de fazermos a autoavaliação, que ela se torna mais difícil do que realmente é. As barreiras que nós construímos antes pelo medo do que vamos ver, pelo medo de como vamos lidar com aquilo que vamos enxergar, tornam o trabalho, né, da autoavaliação muito mais difícil do que realmente é. Por quê? Ninguém está nos julgando. Ou pelo menos não deveria. Deus não está nos julgando, Jesus não está nos julgando, Maria não está nos julgando. Nosso mentor não está nos julgando. Somos nós. Então, a grande dificuldade está no peso do nosso julgamento. É o fato de nós julgarmos tanto as nossas ações é que torna essa autoavaliação tão difícil. Por quê? Porque você enxerga o defeito e não admite o fato de você ainda cometer esse defeito, o fato de você ainda cometer esse equívoco. Por que não? Se somos seres humanos em aprendizado, estranho seria se nós fôssemos seres que não cometemos equívocos. Nós criamos muitas barreiras para fazer algo porque traz dor, mas a dor é necessária. Ainda é. Porque só no momento em que eu me incomodo, em que a dor me incomoda, é que eu saio da minha zona de conforto. Se o mundo fosse cor-de-rosa, né, para quem gosta de cor-de-rosa, se o mundo fosse, né, um mar de rosas, para que a gente ia precisar mudar? Eu preciso de que algo me incomode, eu preciso que enxergar as dificuldades e me incomodar com elas para conseguir mudar. Então, a dor faz parte.
este incômodo faz parte do crescimento. Então, vamos colocar, a autoavaliação não é fácil, mas ela não é esse bicho de 7 cabeças que nós construímos. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a nossa construção, a nossa imaginação é tão fértil que ela acaba sendo maior do que a realidade. E quando você vai fazer a autoavaliação sincera, você acaba percebendo que não é tanto quanto você pensava. E nós temos tantas reticências e dificuldades de fazer porque nós somos vaidosos e orgulhosos. Nós temos, sim, a vergonha de admitir que cometemos equívocos. E eu estou dizendo nem admitir para o outro, é admitir para nós mesmos, porque essa autoavaliação você faz com você, tanto que autoavaliação. Não é você falar sobre você para outra pessoa, é você se autoavaliar no seu íntimo. Então, quem está ali para te julgar se você está fazendo essa autoavaliação com você? É você mesmo. Mas é necessário. É necessário que nós olhemos para o nosso interior, porque só eu enxergando o que eu cometo de equívoco é que eu vou conseguir perceber que tenho que agir diferente. Se eu acho que tudo que eu faço está certo, eu não vou mudar. Se eu não enxergo tropeços na minha caminhada, eu vou continuar caminhando do mesmo jeito. Eu tenho que enxergar aquilo que precisa ser mudado. Mas eu tenho que enxergar aquilo que eu faço de certo também. E é justamente o tema da nossa palestra. Eu tenho que valorizar as minhas conquistas, que não são poucas. Ah, eu conquistei tão pouco durante a minha vida. Não, você conquistou muito. A gente tem que parar de se menosprezar. Ah, fulano é uma pessoa tão calma, fulano é uma pessoa tão centrada, fulano, você tem várias qualidades que você simplesmente não observa porque só está olhando para o outro. Os seus erros não anulam os seus acertos. Os seus equívocos não anulam as suas conquistas. Então, nós temos sim que valorizar aquilo que construímos durante a vida. Admirar o que o outro conseguiu construir tem o seu valor. Então, quando nós falamos em não cobiçar o que é do próximo, e mesmo que você tenha essa noção de que bens verdadeiros são só os bens espirituais e não os materiais, mas o fato de você não cobiçar não significa não admirar. Nós temos que saber que existe um limite aí. Né? A gente às vezes até usa, né, um termo para tentar se desculpar, não, mas é uma inveja branca. Gente, não existe inveja branca, inveja preta, amarela, inveja é inveja e ponto. Se você olha para o que o outro tem com admiração, isso é admiração, não é inveja. Então, nós não precisamos tentar amenizar. Você pode e deve admirar o próximo. Porque essa admiração faz parte também do seu crescimento. A partir do momento que você olha o seu irmão com admiração, você vê as suas atitudes como exemplos a serem seguidos. E aprender pelo exemplo é uma das melhores formas de se aprender. Observar o outro, como o outro conseguiu chegar até onde está, qual foi a caminhada que ele trilhou. Talvez não funcione para mim exatamente o que ele fez, mas é um ponto de referência. Se admirar o próximo, né, admirar o que ele conquistou, fosse um problema, nós estaríamos todos aqui com sérios problemas.
Porque Jesus é a nossa referência. E todos admiramos quem ele é. Quem ele foi e quem ele é. Mas é inveja ou é admiração? Você quer ter o conhecimento de Jesus sem ter que passar por todos os percalços para conquistá-lo? Ou você quer chegar até onde ele chegou sabendo que vai ter uma longa jornada pela frente? Essa é a diferença. Fala, Adriana. Como enxergar aquilo que tenho se não quero voltar a visão para mim, para as possíveis mudanças tão necessárias? Bom, nós temos a possibilidade de fazer essa autoavaliação, que, né, como a gente viu, pode parecer dolorida, e mas não é tão dolorida quanto nós imaginamos, ou nós podemos deixar que a vida nos mostre esses defeitos. E aí eu vou dizer que vai ser mais dolorida ainda. A gente tem tanto medo da autoavaliação, e a autoavaliação, né, você encarar quem você encarar as suas dificuldades para sim tentar mudar, ela é a forma, na verdade, menos dolorida de lidar com quem você é. Porque quando você olha para você, olha os seus equívocos, avalia o que você fez de errado, o que você pode mudar, você tem a possibilidade de mudar agora, ou começar a mudança agora. Agora, se você se nega a enxergar por bondade, por amor, por misericórdia divina, a vida vai dar um jeito de te obrigar a enxergar isso. Como? Te colocando situações que façam você enxergar isso. E essas situações, possivelmente, não vão ser agradáveis. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu, dentro dessa minha autoavaliação, avaliando a forma como eu me comporto com o outro, o que o outro pensa a meu respeito, eu posso chegar a essa conclusão: nossa, eu realmente sou egoísta. As pessoas falam que eu sou egoísta e eu sempre me negando, mas agora observando o que eu faço, eu realmente sou. E eu vou tentar mudar. Ou eu me nego e a vida vai, por bondade, porque isso é para o meu crescimento, me colocar situações que vão me mostrar que eu sou egoísta. E se eu estou me negando a enxergar, essas situações vão se tornar cada vez mais intensas para que eu possa enxergar. E o que é essas cada vez mais intensas, essas situações cada vez mais intensas? Que me tragam cada vez mais dor. Porque se eu não estou conseguindo aprender com pouca dor, então nós vamos colocar uma pitada um pouco mais de dor para fazer isso. Ah, isso é maldade. Não, isso é bondade. Porque esse aprendizado faz parte. Eu preciso aprender para me tornar uma pessoa melhor. Então, mas não, por favor, não imagine que a espiritualidade fica lá fazendo planos mirabolantes de como, não, vou colocar agora. Não é assim que funciona. A questão é que as minhas ações têm consequências, e essas consequências, elas vão automaticamente me trazer essas situações de dor. O que muitas vezes acontece é que a espiritualidade não interfere e deixa acontecer. Se eu já tivesse, por exemplo, aprendido, talvez alguma situação que eu passaria eu não precise mais passar. Mas por bondade, se eu me nego a entender, vai acontecer. Então imagina, tá lá toda a minha equipe espiritual, né, sempre ao meu lado, tentando me fazer enxergar que eu sou uma pessoa imprudente, que eu preciso pensar um pouco mais antes de agir. Eu me recuso a me autoavaliar e a enxergar essa imprudência. Eu acho que eu estou certo. As minhas ações vão gerar consequências
que vão me mostrar uma hora ou outra que eu sou imprudente. E aí, possivelmente, elas não vão ser agradáveis. E mesmo assim, ainda posso me negar a enxergar. Tudo bem. Vão vir outras situações. Assim funciona a vida. São consequências das minhas ações. A espiritualidade apenas faz o quê? Permite ou não permite, dentro do que é necessário, do que é útil no meu crescimento. Então, o mentor de cada um de vocês está sempre ao seu lado. Ele está sempre, ele tem o objetivo de auxiliar, sempre te alertando, né? Não faz isso, lembra o que você prometeu, lembra o que estava lá no seu planejamento, lembra que você, né, está buscando a sua melhoria, ele está sempre te alertando. Em alguns casos, se você vai passar por uma situação de extrema dor desnecessária, ele até te ajuda a não passar. É aquela vozinha que fala, não passa por essa rua, passa por essa. Agora, se você se recusa a fazer essa autoavaliação, a enxergar essas suas dificuldades, não é que o seu mentor vai falar assim, agora eu vou pôr um buraco na frente para ela cair. Não é isso. É que ele vai ver o buraco. Ele vai ver que você vai cair. E ele vai respirar fundo. E vai orar por você. E vai deixar você cair. Mas foi uma consequência da sua ação. Você não estava olhando por onde você estava andando. Não foi ele que te empurrou. Foi você, sua desatenção, sua invigilância. Percebem que às vezes a gente, né, tem essa ideia de que somos protegidos, então nossa vida é manipulada? Não. A alteração, a interferência só vai acontecer em casos extremos. Mas efetivamente todos nós somos sempre alertados para aquilo que nós nos comprometemos a buscar. Só que muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos e recusamos a ver. Assim como recusamos a fazer essa autoavaliação, nós nos recusamos a enxergar. E aí passamos uma vida inteira buscando bens materiais, olhando para o próximo, desejando e cobiçando o que ele tem. Muitas vezes chegando ao nível de querer tomar o que ele tem. E a questão é, o que eu estou construindo para mim com isso? Ao querer tanto o que é material, qual é a construção espiritual que eu estou fazendo? Ao cobiçar tanto o que não me pertence, mesmo que seja por empréstimo, né, o que não está neste momento sob a minha posse, o que eu estou construindo para mim? Às vezes nós temos essa visão de eu quero o que o outro tem, né? A outra pessoa, ela é financeiramente bem-sucedida e eu não. Eu quero o que o outro tem, mas não quero trabalhar para alcançar. Eu quero simplesmente ter. Que isso é a inveja. Eu querer o bem que está com o outro, mas não querer caminhar para alcançar. Então eu quero aquilo que está com o outro. Chego ao ponto de construir na minha mente pensamentos negativos a respeito do outro porque ele está com aquilo que eu quero. Mesmo que eu consiga alcançar, mesmo que eu consiga tomar do outro o que ele tem materialmente, ou até conseguir de outras formas, o que foi que eu construí espiritualmente em mim? Porque quando eu desencarnar, aquilo que eu consegui alcançar materialmente, eu vou deixar para trás, mas aquilo que eu construí, eu vou carregar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa cobiça, com a nossa inveja, porque ela pode até nos estimular a conquistar bens materiais, mas ao mesmo tempo, ela nos ajuda a construir
bens espirituais negativos. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. E o que a gente quer? Qual é o desejo nosso? É ter bens espirituais positivos. Entendam que eu estou usando essa polaridade de negativo e positivo, porque é a única forma que a gente tem de tentar visualizar isso e compreender. Por quê? Porque se a gente for olhar no fim das contas, se tudo que acontece na nossa vida tem aprendizado, até o que é negativo tem o seu lado positivo. Mas não é o que a gente deseja. Nós queremos apenas o que é agradável. Ninguém aqui anseia pelo desagradável, mesmo sabendo que existe aprendizado. Então, este cuidado nós temos que ter. Por isso que eu disse no início que esses dois mandamentos, o 9º e o 10º, eles são mais para conosco, que cobiçamos, do que para com o próximo, que tem aquilo que nós cobiçamos. Porque a partir do momento que você começa a criar essa cobiça, óbvio que você pode emanar energias negativas ao ponto de alcançar outros, sim. Nós temos sim esse poder de influência, tiveram várias palestras em que isso foi falado, né? Inclusive, na última palestra foi comentado sobre isso. O ato de nós construirmos com os nossos pensamentos e as nossas palavras coisas negativas que podem sim alcançar o próximo, emanações negativas que podem alcançar o próximo. Mas independente se vão alcançar ou não, antes de qualquer coisa, foram construídas em você. Então, já está em você. Fala, Adriana. Essa pergunta tem bem a ver com o que você está falando, e ela é assim: será que eu cobiço o que é do outro, não vendo o que eu já construí, porque eu não os possuo realmente em espírito? Não sinto que é meu? Sim. Até porque, mas aí nós estamos falando de construções espirituais, né? Dos bens reais que são os espirituais. Quando eu cobiço isso no outro, é porque eu não tenho. Porque se eu tivesse, eu não cobiçaria, principalmente se nós estamos falando aqui de aprendizados morais. Então, vamos pegar um exemplo bem básico. Se eu olho para o Aldomar, que é meu apoio, e cobiço extremamente a paciência que o Aldomar tem, isso mostra a minha impaciência. Por quê? Porque eu tenho que construir essa paciência em mim. Eu não posso querer a paciência que pertence ao outro e que ele construiu a duras penas. Porque isso é um sinal de impaciência. Porque eu quero agora. Eu quero agora o que ele tem. Mas será que a gente tem noção do que ele passou para construir essa paciência? É o famoso jardim do vizinho, né? A gente olha para o jardim do vizinho e vê ele verdinho, cheio de flores. E a gente quer muito o jardim do vizinho. Mas você viu quantas horas ele passou se dedicando a esse jardim? Quantas vezes ele se machucou com os espinhos? O quanto ele suou para trabalhar? Você quer isso também? Essa é a questão. Nós queremos muito resultado, mas não queremos o processo, mas não existe resultado sem processo. Então, sim, quando eu olho no outro, né, aquela construção e desejo para mim, é porque eu efetivamente não tenho. Mas, só um minutinho, Adriana, quando eu olho para o outro com admiração, é diferente. Quando eu olho para o Domar e vejo a paciência dele, eu falo assim, eu quero um dia ser assim. Você constrói o seu desejo e não o ato de querer ser assim imediatamente sem trabalhar. Agora eu queria ser assim no futuro. Agora vamos lá. O que eu tenho que fazer para alcançar isso? Qual é o processo? E eu posso, inclusive, procurar o Adomar e perguntar. O que ele vai me lembrar, o que ele vai lembrar, ele vai me passar como conselho.
Mas a admiração, criar um objetivo, olhando o outro como exemplo, isso é benéfico e é saudável. Querer o que é do outro, sem querer trabalhar para alcançar, isso é extremamente negativo, principalmente para mim mesmo, porque eu vou criar expectativas que eu não vou conseguir cumprir, uma ansiedade enorme, além de muitas vezes começar a criar uma negatividade para com o outro porque ele tem e eu não tenho, por que que ele é melhor do que eu? E é tudo isso que a gente tem que repensar, o que nós estamos construindo com essa cobiça. Fala, Adriana. Eu sei que você está falando quase que categoricamente que, a partir do momento que eu estou cobiçando no outro, eu não possuo aquilo. Mas pode acontecer de eu ter algo que o outro tem e que eu cobiço, mas não percebo que eu tenho. Vamos lá, se nós estamos falando de construções espirituais, se eu não consigo perceber que eu tenho, é porque eu não tenho efetivamente. Eu posso estar construindo. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo da paciência. O fato de eu cobiçar a paciência de alguém não quer dizer que eu não tenha toda uma jornada de construção. Eu já coloquei vários tijolinhos nessa construção. Passei por várias experiências que têm me ajudado a construir essa paciência. Eu só não tenho a paciência na sua amplitude total. Então, aquela paciência que eu criei como expectativa, como que eu criei como objetivo, essa eu não tenho. Porque se eu tivesse, eu não a cobiçaria. Mas, como você colocou nessa pergunta, eu posso, com essa cobiça, não enxergar o projeto de paciência que eu já tenho, o pouco de paciência que eu já trabalhei. E deixo de valorizar isso. Por quê? Não, eu quero a construção pronta. Só que eu já tenho a fundação, tá lá a fundação já, só falta eu continuar colocando os tijolinhos. Não, eu quero ela pronta. Mas eu não vou conseguir ela pronta se eu não trabalhar para isso. E eu já passei por várias experiências no passado, estou passando no presente, que estão me ajudando a construir essa paciência. Mas eu preciso valorizar isso. Então, sim, eu posso estar cobiçando algo que eu já estou construindo. Mas se eu cobiço, é porque eu não consigo enxergar a construção inteira que eu desejo. Por quê? Porque ela ainda está em construção. E o interessante disso é que às vezes a gente cobiça algo que o outro tem, mas que o outro, na verdade, não tem. É o que eu enxergo que ele tem. Possivelmente, nesse exemplo, o Aldomar deve estar lá se pensando, quem disse que eu sou paciente? Não foi? Garanto que ele pensou. Mas é porque às vezes você olha para o outro e vê algo que não é a realidade. É a sua interpretação. Você não viu os momentos em que pisaram no calo do Aldomar e ele rodou a baiana. Esse momento você não viu. Você viu só aquelas situações em que ele estava pleno, calmo. Mas isso não quer dizer que ele seja o senhor dono da paciência em sua amplitude. Então, essa é uma outra armadilha ao olhar para o próximo com essa visão de cobiçar o que ele tem. Às vezes a gente está cobiçando uma coisa que ele realmente tem a construção, mas não é aquilo tudo que você está enxergando. Fala, Aldomar. Mas tenha paciência comigo, por favor. Vamos lá. Se eu não quero o que o outro tem, ou eu acho que eu não quero o que o outro tem, mas acho injusto o que ele tem, isso também é cobiça? Você entende? Tipo, eu tenho aquele sentimento de achar que eu não quero o que ele tem, mas quando eu vejo o que ele tem, eu acho injusto. Do tipo, eu trabalho muito mais, eu faço muito mais, ele conseguiu isso mais do que eu tenho, entende? Isso Sim, também é uma cobiça?
Porque aí o que você está cobiçando não é efetivamente o que ele tem, mas o fato de você achar que ele foi merecedor e você não. Então, talvez não seja o objeto, mas a situação. Então, às vezes, você não quer um carro do ano, mas queria ter a possibilidade de ter esse carro do ano porque você acha que é mais merecedor que ele. Não deixa de ser cobiça, mesmo que não seja aquele objeto que você está cobiçando. Então, às vezes, você olha para o próximo e acha injusto que ele tenha algo que você não tem, mesmo que você não queira aquilo. Você está cobiçando a posição do outro, o crescimento do outro. Então, não deixa de ser cobiça. E é a autoavaliação que vai nos permitir enxergar isso. Porque eu só vou conseguir enxergar essa situação na minha vida se eu olhar e falar assim, mas será que isso não é cobiça da minha parte? Não é inveja? Fala, Adriana. Então, cobiçar o que é do outro é uma ilusão? Sim. É uma ilusão por vários motivos. Primeiro, como eu acabei de dizer, porque às vezes o outro não tem aquilo que você acha que ele tem. Primeiro ponto pelo qual é uma ilusão. Às vezes você olha o jardim do vizinho verde e lindo e é de plástico. Você queria ter aquele jardim lindo e maravilhoso, mas não tem a mínima ideia que aquilo tudo é de plástico. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem uma visão muito estreita do que seja o outro. Você não conhece toda a história de vida do outro para saber exatamente quem ele é, o que ele pensa e o que ele sente. Então, primeiro ponto pelo qual a cobiça pode ser uma ilusão. Segundo ponto é quando você cobiça algo achando que você pode ter esse algo sem construir. Não vai acontecer. Se nós estamos falando aqui de construções espirituais, isso não vai acontecer. A paciência, o respeito, isso não vem numa caixinha. Isso é uma construção íntima e pessoal. Então, é uma ilusão quando eu cobiço e quero o que o outro conseguiu construir, sem querer fazer todo o processo para construir. Não precisa ser o mesmo processo, porque cada um de nós tem uma caminhada. E, muitas vezes, a caminhada que você vai trilhar vai ser diferente da do outro. Às vezes com mais dor e às vezes com menos dor. Mas você vai ter que fazer essa caminhada. E terceiro motivo pelo qual pode ser uma ilusão é quando você cobiça algo que não que efetivamente você não vai carregar com você, que é quando você cobiça algo material. Aí talvez seja até a maior das ilusões. Porque você cobiça algo porque você quer ter esse algo, mas de verdade não vai ser seu. Você vai poder até usufruir durante um tempo, mas não vai ser seu. E resumindo sobre a questão da ilusão, nós, ao cobiçarmos, nós temos a ilusão que vamos ganhar algo de positivo. Mas esquecemos de perceber a construção negativa que essa cobiça faz nas nossas vidas. Então, nós vamos sim estar ganhando, mas talvez algo não tão agradável, que vai gerar consequências desagradáveis no futuro. Fala, Adriana. Eu vou fazer uma afirmativa, né? Que fizeram uma afirmativa aqui. Acho que a palavra encaixada para valorizar o que conquistamos é a sabedoria. Pessoas sábias aprendem a valorizar e agradecer tudo que a vida nos dá, pois tudo nos é útil, sendo por meio de experiências boas ou não tão boas. Essa foi a observação. É perfeito, mas nós temos que entender assim, é um ideal. Termos essa sabedoria para valorizarmos tudo que recebemos, de agradável ou de não agradável. Só que não é tão simples assim. E nós temos que ter o cuidado para não nos cobrarmos isso.
Porque muitas vezes a gente ouve falar, eu tenho que agradecer por tudo que eu recebo, porque tudo é para o meu aprendizado. Sim, este é o ideal, e nós temos que diariamente tentar colocar isso em prática. Mas não nos cobrar fazer isso hoje, quando ainda não temos o nível de evolução suficiente para isso. Então, é muito fácil hoje, ao dormir, nós deitarmos, eu agradeço por tudo que eu recebi. Quando eu coloco esse tudo numa mesma caixa. Agora, eu agradeço pela pessoa que eu amava que desencarnou, isso a gente não vai fazer. Eu agradeço pela doença que eu tenho, eu agradeço pelo emprego que eu perdi. A gente não consegue fazer isso ainda. Por quê? Porque nós ainda não temos esse nível de despreendimento, de evolução. Deveríamos agradecer? Deveríamos, porque mesmo na dor, estamos recebendo belíssimos presentes, que são oportunidades de aprendizado. Mas não podemos cobrar isso de nós agora. E nem cobrar do outro. Não, você está sofrendo, mas tem que agradecer. Não cobre isso do outro. Nós não chegamos neste ponto ainda. Se nós tivéssemos este nível de sabedoria, não tinha ninguém aqui encarnado. Nós não precisaríamos mais estar aqui. Nós estamos aqui para aprender. E aprender, entre outras coisas, a valorizar as nossas conquistas agradáveis e não tão agradáveis. Fala, Adri. Valorizar uma conquista é uma condição intrínseca, mas às vezes, como fazemos as coisas para que o outro nos aprove, e com isso esquecemos de nos observar atentamente em relação ao que temos como proposta para nós mesmos. É isso? Não só isso, né? Nós somos feitos de um conjunto de sentimentos, emoções, conhecimentos. O porquê nós não valorizamos essas conquistas? Eu não posso generalizar e dizer nós não valorizamos por isso, porque cada um tem uma história. Mas, em geral, é o fato de nós ainda, primeiro, estarmos apegados aos nossos tropeços. Porque quando você olha para trás, para o passado, se vocês avaliarem os 5 anos que se passaram na sua vida, e eu pedi para vocês, é óbvio que eu estou aqui, né, generalizando, porque pode ser que alguém consiga fazer, eu espero, e ficaria muito feliz se alguém conseguisse fazer isso. Mas se você pegar uma folha de papel e eu pedir para você listar tudo que você conquistou, tudo que você acertou, e numa outra folha de papel tudo que você errou e tudo que você perdeu, qual folha vocês acham que vai ter mais coisas escritas? Porque a gente perde mais. Não. Porque a gente erra mais. Não. Mas é porque é isso que a gente guarda na nossa memória. Porque o momento de dor é tão marcante na nossa vida que fica ali, fixo. E por quê? Porque essa dor, ela tem um objetivo, que é te ensinar algo, que é te fazer aprender algo. Se você se nega a aprender com essa dor, ela vai continuar ali, fixa. Todas as conquistas, os momentos felizes, muitas vezes a gente, por incrível que pareça, a gente não valoriza e eles passam despercebidos. Então, isso é uma coisa nossa, de valorizarmos muito aquilo que fazemos de errado e não valorizarmos como deveria os nossos acertos. Valorizarmos muito as dificuldades que passamos e esquecermos muitas vezes dos momentos em que nós conquistamos. Quer ver um exemplo banal? Vou pegar um exemplo banal aqui. Quem anda de ônibus aqui vai concordar comigo. Quantas vezes quem anda de ônibus estava chegando no ponto e o ônibus passou? E você perdeu? Você se lembra de todas elas. Agora a gente contabiliza quantas vezes a gente estava chegando no ponto e o ônibus passou exatamente para você pegar? Não.
Você sempre tem a nítida impressão de que a fila, você está dirigindo, a fila de carros do lado anda mais rápido. E parece que é todo dia que isso acontece. Eu estou nessa fila e a de lá anda mais rápido. Mas quantas vezes você parou para pensar que às vezes você estava na fila que andava mais rápido, mas nem se deu conta? Porque é aquilo que incomoda marca. Então, nós temos que trabalhar isso no nosso interior. Valorizar cada conquista. E quando eu falo conquista, são as pequenas. Porque elas que efetivamente fazem parte da nossa vida. Fala, Adriana. Você me fez lembrar quando a gente está na fila que não anda, aí a gente consegue uma brecha e entra na outra, aí o carro que estava na nossa frente vai embora e a gente fica. Você acabou de me lembrar isso. Acredito que muitos de nós passamos por isso. Bem, para valorizarmos nossas conquistas, temos que chegar no fundo do poço para isso ou podemos valorizar no dia a dia? Podemos chegar no fundo do poço para isso, mas não precisamos. Nós podemos valorizar as nossas conquistas sem necessariamente ter que chegar no fundo do poço. O que acontece é que quando você chega no fundo do poço, você olha para cima, né, e olha para baixo, você quer aquilo. E você começa a lembrar de tudo que você conquistou. Mas você não precisa disso. Você não precisa chegar no fundo do poço para lembrar tudo que você tem de bom. Você pode lembrar no dia a dia. Mas para você lembrar no dia a dia, você vai ter que treinar o seu olhar. Começar a olhar a sua vida com outros olhos. E começar a valorizar as pequenas coisas, as suas pequenas conquistas. É acordar de manhã e perceber que só o fato de você ter aberto os olhos, você já teve uma conquista. O fato de você se levantar, antes de você reclamar que é segunda-feira e que você tem que trabalhar, você lembrar que ter um trabalho é uma conquista. Antes de você reclamar que o que você vai comer não é o que você queria comer, é lembrar que ter o que comer é uma conquista. São pequenas coisas que a gente não valoriza. Por quê? Porque a gente está tão preso ao que a gente quer nessa cobiça, né? Vou dar uma de Charles agora. Eu quero o bolo de chocolate. E aí eu não valorizo o biscoito de água com sal que eu tenho para tomar de café da manhã. Mas aquele biscoito de água com sal é uma conquista imensa, porque eu podia não ter nada. Mas o problema é que eu estou tão preso ao que eu quero, a essa expectativa que eu crio do que é bom, que eu esqueço de perceber que o que eu tenho também é bom. Que o que eu tenho também me engrandece. Que o que eu tenho é o que me faz caminhar. E que o fato de hoje eu poder ter esse biscoito de água e sal, eu trabalhei muito para isso. Isso foi uma conquista gigantesca. Então, é a gente começar a trabalhar essa nossa expectativa, né? Esse nosso desejo, muitas vezes exacerbado por coisas que não vou dizer que são impossíveis. Não são. Você pode sim sonhar com um bolo de chocolate e pode conquistar esse bolo de chocolate. Elas não são impossíveis, só que elas não podem me cegar para a minha realidade. Porque a partir do momento que ela me cega para a minha realidade e eu paro de valorizar o que eu tenho, eu vou ter muito mais dificuldade de conquistar aquilo que eu desejo. Eu queria tanto ter uma posição melhor no meu trabalho, uma posição de gerência, uma posição, né, de um pouco mais de prestígio, que eu me prendo tanto a isso que eu deixo de valorizar o meu cargo, que, né, na minha visão é mais baixo, que eu deixo de fazer o meu trabalho como deveria, deixo de valorizar o que eu estou fazendo e não vou conseguir chegar na gerência mesmo. Por quê? Porque eu não estou conseguindo fazer o que eu deveria fazer com a qualidade que eu poderia fazer.
Então, é o bom senso. É o bom senso de entender que o que eu tenho é o que me faz crescer. Mas, lembre-se, eu não estou aqui dizendo que a gente tem que ficar no comodismo. Então, eu tenho que ficar feliz com o que eu tenho e não posso sonhar com algo mais. Podemos sim, devemos sonhar, mas com os pés no chão. Fala, Adriana. Diante de tudo que você já falou, mas você poderia talvez complementar, qual a fonte de nossas frustrações quando cometemos esses erros que nos elevam em nosso entendimento sobre as lições da vida? Não posso generalizar, mas um dos motivos maiores dessas nossas frustrações é essa nossa expectativa. Por quê? Eu quero ser uma pessoa que já tem um nível de sabedoria maior, né? Que já tem um nível de esclarecimento maior. E eu fico tão preso a isso que eu quero que eu não percebo que eu não sou. E que eu não consigo perceber as oportunidades, muitas vezes, que a vida está me trazendo, de conseguir construir essa sabedoria. Então, é a mesma coisa do emprego. Eu quero tanto o emprego, como eu dei agora o exemplo, quero tanto o emprego, né, um nível, né, um nível superior na empresa em que eu trabalho, que eu deixo de valorizar o trabalho que eu tenho, e aí eu vou me sentir frustrado. Por quê? Porque para mim o que é bom é aquilo, não é o que eu tenho. Então, tudo que acontecer na minha vida vai ser frustrante. O meu salário no final do mês vai ser uma frustração. O fato de eu ter que responder a um superior vai ser uma frustração. Por quê? Porque na minha cabeça o que é bom é ganhar muito, ser o chefe. Mas será que é? Ou será que isso é uma ilusão da minha parte? E mesmo que seja, como é que eu vou alcançar aquele nível se eu não consigo valorizar o trabalho que eu tenho hoje? Como é que eu vou conseguir, né, gerenciar uma empresa se eu não consigo gerenciar a minha mesa de trabalho? Então, muitas vezes eu estar preso àquilo que eu desejo e esquecer de valorizar aquilo que eu tenho é que é o grande motivo das frustrações. Porque tudo que eu tenho é pequeno demais. Porque eu mereço o que é grandioso. Merece sim, mas para isso tem um caminho. E eu vou ter que caminhar. Fala. É a última pergunta e elas já foram encerradas, tá bom? Às vezes eu penso que valorizar minhas conquistas não é uma atitude humilde. Qual é o limite? É sim uma atitude humilde. O limite nós vamos encontrar, porque o que a gente tem que pensar é o seguinte: se eu quero melhorar como indivíduo, eu tenho que saber o que eu faço de equivocado e o que eu faço de certo. Observando os meus equívocos, eu aprendo e eu descubro aquilo que precisa ser mudado. Observando e valorizando os meus acertos, eu sei aonde eu vou buscar o conhecimento para conseguir consertar os meus equívocos. Então, ao valorizar as minhas conquistas, eu vou descobrir como efetivamente trabalhar com os meus, entre aspas, fracassos. Porque aí eu consegui isso na vida. Como é que eu consegui? Vamos entender. Se eu conquistei isso, se eu fui capaz de caminhar ao ponto de conquistar isso, então eu posso usar também essa força para conquistar isso aqui que eu não estou conseguindo. O limite é você analisar tudo isso com a sabedoria de que tudo tem o seu tempo e que as coisas não dão saltos, né? A evolução não dá salto, o crescimento não dá salto. Vai ser passo a passo. Então, eu tenho sim que valorizar.
eu tenho que olhar para mim e me parabenizar pelo que eu fiz. Desde que eu não menospreze o outro por causa disso. Porque a partir do momento em que eu acho que eu sou melhor que o outro porque eu conquistei algo, aí você já ultrapassou esse limite. Então, valorizar as suas conquistas não é menosprezar aqueles que estão ao seu lado. Valorizar suas conquistas é saber reconhecer que você é uma pessoa que comete equívocos, mas que também comete acertos. Como é que eu vou aconselhar alguém se eu não valorizo o que eu tenho de mais precioso? Quando nós vemos alguém que está cometendo um equívoco que você já cometeu no passado, e que você vê que o caminho que ele está seguindo não é o ideal, e você vai levar um conselho a ele, muitas vezes você leva um conselho baseado na sua experiência, não é? Então você tem que valorizar o fato de você ter conquistado. Olha, eu consegui. Eu lutei, 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 mas consegui. Talvez eu possa te ajudar a conseguir também. Isso é valorizar as suas conquistas. E não olhar para outro e falar assim, e olhar o que o outro está cometendo de errado e desmerecê-lo. Tipo, eu consegui, você não. Olha a diferença de tom. Tudo na vida é dosagem. Tudo. Mas para aprender a dosar é só na prática. É agir, é observar as consequências das nossas ações, é tentar agir de uma forma diferente. E é assim, passo a passo, valorizando cada conquista, se perdoando por cada tropeço e seguindo em frente, contando com o auxílio daqueles que estão ao nosso lado. Os 10 mandamentos, eles tiveram esse objetivo. De forma alguma, era objetivo da espiritualidade, era objetivo do nosso Pai Maior, e muito menos de Moisés, trazer 10 regras que fossem ser impostas à humanidade. Primeiro, se fosse 10 imposições, seria estupidez de Moisés, da espiritualidade de Deus, e Deus não é estúpido. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que de nada adiantaria trazer 10 imposições, porque a gente não temos hoje o nível de conhecimento, de discernimento suficiente para conseguir colocar em prática o que dirá quando os 10 mandamentos foram trazidos. Então, não são imposições, são guias, são aconselhamentos de como você pode seguir para alcançar aquilo que você deseja. Você quer evolução moral? Ou o reino dos céus, como muitas vezes a gente vê na Bíblia, que é a nossa evolução moral? Então tá aqui. Esse é o guia, esse é o caminho. Você não está sendo obrigado a seguir. Eu só estou te dando um direcionamento. Você vai tentar uma vez, vai cair, vai tentar outra, vai cair, mas o direcionamento está aqui. Então, Deus, Moisés, nenhum deles nos impôs nada. Assim como nós aqui também não estamos impondo nada. De forma alguma, o objetivo de construir essas palestras é que, a partir do momento que vocês acabassem o curso sobre os 10 mandamentos, pronto, todos nós agora sabemos tudo sobre os 10 mandamentos e vamos segui-los à risca. É óbvio que não. Assim como sabíamos, né, que isso não aconteceria quando os 10 mandamentos foram trazidos, também sabemos que isso não vai acontecer agora com os 10 mandamentos sendo reinterpretados. Nós ainda estamos engatinhando. As leis divinas, elas regem o mundo. Os mandamentos, eles são direcionamentos para que nós possamos enxergar essas leis divinas com uma clareza maior. Para que nós não tentemos bater de frente contra elas. Para que nós possamos caminhar com um pouco mais de equilíbrio e harmonia. Mas vamos cair.
Então, né, eu estou lembrando, não lembro qual foi a palestra, em que, através de uma reinterpretação de um dos mandamentos, né, eu cheguei à conclusão, nossa, então, eu achei que eu seguia todos, eu vi que eu não sigo mais nenhum. Sim, esse é o objetivo. O objetivo é que vocês saiam desse curso com a plena convicção que eu realmente ainda não consigo, mas agora, com essa visão ampliada, eu já tenho a capacidade de buscar o caminho. Porque como é que eu vou buscar o caminho de um endereço que eu desconheço? Enquanto eu achava que não matarás era simplesmente não tirar a vida material de alguém, eu achava que estava tudo resolvido, não matei ninguém. Mas a partir do momento que eu sei que a minha palavra mata, que os meus pensamentos matam, agora eu vou ter que buscar uma outra forma de trabalhar. Porque se eu quero respeitar os 10 mandamentos, agora não é só não atacar o corpo material do outro, mas sim também a estima do outro, né? A autoestima do outro. Então, conversamos durante todas essas 9 palestras, não com o objetivo de, né, sairmos daqui mestres, doutores nos 10 mandamentos, muito menos para apontar defeitos, né? Você não consegue, você não consegue. O objetivo foi um só, que juntos nós possamos repensar a nossa vida, reavaliar os nossos caminhos e buscar escolhas melhores para que possamos efetivamente um dia conseguir seguir os 10 mandamentos à risca. Porque ainda somos o jovem rico que chega para Jesus e com orgulho diz: eu sigo os 10 mandamentos. E Jesus, na sua humildade, ele não olhou para o jovem rico e não disse: não, você não segue. Ele simplesmente pediu: ok, então venda tudo e me siga. E aí, quando ele percebeu que não conseguiria, ele foi embora. Mas o que Jesus estava dizendo ali era: não, você não segue. Então, não, nós não seguimos. Ainda não. Mas juntos vamos conseguir. Eu espero que esse curso, não só a palestra de hoje, mas todo esse curso possa ter trazido um pouco mais de leveza e aprendizado. Porque também aqui nós não queremos trazer peso para nada. Nós estamos aqui para aprender entre irmãos e entre amigos. Eu espero ter sido clara, né? Espero não ter trazido mais confusão ainda à cabeça de vocês, mas se trouxe, que bom. Pensem a respeito. Tudo bem? Meu apoio, moderador, alguma coisa que vocês queiram colocar? Não? Então, eu agradeço a presença de todos vocês que ficaram até aqui no finalzinho dessa nossa conversa e que a gente possa refletir. Refletir os nossos passos, refletir sim os nossos erros, refletir as nossas conquistas. Lembrando que eu tenho sim várias conquistas e não preciso desejar ou cobiçar o que não me pertence. Tudo bem? Mestre Jesus, estamos aprendendo a cada dia, com o teu auxílio, com a tua luz. Ainda temos muito a caminhar. A estrada é longa, as pedras no caminho são diversas. Temos a ciência de que vamos tropeçar, temos a ciência de que vamos nos levantar e seguir caminhando. Sem vergonha e sem medo, de braços dados contigo, Mestre. Continuamos nessa jornada, rumo à nossa evolução, rumo ao nosso crescimento. Que a tua luz faça parte dessa caminhada, que possamos enxergá-la e torná-la nossa guia. Que assim seja.